Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro. O Senado Notícias está no ar. O Sistema Nacional de Educação foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. O texto prevê ações articuladas entre os entes federados nas políticas para o setor. Os senadores aprovaram requerimento de urgência e a proposta segue para análise do plenário. O Sistema Nacional de Educação organiza as políticas educacionais, implanta um regime de cooperação, a gestão passa a ser compartilhada, vai funcionar como uma espécie de ajuda mútua, de planejamento e de cooperação e colaboração comuns. Enfim, coloca os entes federados no mesmo sentido, na mesma direção e com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da educação para garantir o futuro das nossas crianças. Fui o autor da proposta, mas o substitutivo à proposta original está muito bem elaborado, né? Foi fruto assim, de um amplo debate com a sociedade, né? Audiências públicas, discussões, orientações, e procurou-se chegar a um consenso. Este, hoje, é talvez, muito provavelmente, o dia mais importante, né, de 2021, a questão da educação. Então, é um dia histórico, é um passo gigantesco que nós estamos dando em favor da educação pública brasileira. O Congresso está reunido hoje para votar créditos suplementares e 2 projetos que viabilizam o pagamento do Auxílio Brasil, programa social criado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. Os projetos foram aprovados ontem na Comissão Mista de Orçamento. Fico triste quando vejo lá no estado de Mato Grosso, com toda aquela fartura, senador Marcelo Castro, a fila do ossinho. Milhares de famílias buscando osso de descarte nos açougues para poder fazer um alimento para sua família. Isso é inconcebível e o poder público deve corrigir isso através de programas sociais. Discordo da forma como está sendo instituído e provisionados os recursos. Desrespeitar a regra de teto de gasto é um desrespeito ao Brasil que pagaremos muito caro. Acho que deveríamos cortar na carne, mas sem desrespeitar as regras fiscais. Mas, enfim, é nossa obrigação fazer. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, estima que a PEC dos precatórios seja votada no Senado no máximo até o dia 2 de dezembro. O texto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário, onde precisará de pelo menos 49 votos em 2 turnos de votação para ser aprovado. A PEC é o mecanismo usado pelo governo para viabilizar o pagamento do Programa Social Auxílio Brasil. Entenda na reportagem. Precatórios são débitos da União reconhecidos pela Justiça, boa parte deles com estados e municípios. A PEC dos precatórios vai permitir que o governo limite o pagamento dessas dívidas a partir de 2022. De acordo com o texto aprovado na Câmara, o valor dos precatórios será corrigido pela taxa Selic, permitindo a mudança na forma de cálculo do teto de gastos. Pela proposta, ficam fora do teto os precatórios pagos com desconto, os que, de acordo com a Constituição, têm parcelamento automático, e os de credores privados que optarem por usar o crédito em pagamento de débitos fiscais ou compra de imóveis públicos, por exemplo. Sem a aprovação da PEC, o governo terá que arcar em 2022 com uma dívida de 89,1 bilhões de reais em precatórios. Com as mudanças da proposta, a estimativa é que essa despesa caia para 44 bilhões e meio de reais.
A emenda daria também uma folga orçamentária extra de 47 bilhões de reais no teto de gastos. As alterações permitiriam, segundo o governo, financiar o programa social Auxílio Brasil com cerca de 50 bilhões de reais, além de permitir mais 24 bilhões para benefícios vinculados ao salário mínimo. O relator no Senado vai ser o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho uma expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24 ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com um valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. O senador Auriovisto Guimarães apresentou o texto de uma proposta alternativa, a PEC do Auxílio Permanente, que institui o programa social sem alterar o teto de gastos. É possível fazer auxílio de forma permanente, como uma política de Estado, e não como uma política de um governo, e não com uma finalidade eleitoral. Não vai haver problema no outro ano quando entrar outro presidente, os recursos já estarão assegurados. Então é possível dar R$ 400 por mês para os 17 milhões, sem furar o teto de gastos. A PEC está pronta, está assinada, está sendo protocolada. Segue para promulgação a criação do Grupo Parlamentar Brasil Confederação Suíça, aprovada ontem pelo plenário do Senado, numa sessão presidida pelo senador Romário. Foi aprovada nesta quarta-feira a criação do Grupo Parlamentar Brasil Confederação Suíça, para incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre os poderes legislativos dos dois países. Além de todas as contribuições que esta frente parlamentar pode dar, nós vivenciamos, quando do desenvolvimento da Operação Lava Jato, que este relacionamento produz bons resultados pela condição que a Suíça exercita e cumpre no sistema financeiro mundial. Os senadores aprovaram também um projeto que dá ao município de Teresópolis, no estado do Rio, o título de Capital Nacional do Montanhismo. Esse projeto é de autoria do senador Romário, que presidiu a sessão plenária porque é o segundo vice-presidente do Senado, e o presidente Rodrigo Pacheco e o vice-presidente veneziano Vital do Rego estavam no exterior em missões oficiais. E nada mais simbólico que no mês da consciência negra assuma a cadeira de presidente desse parlamento um negro, um lutador, um cara que veio da favela, um brasileiro em sua melhor essência, em seu maior espelho. Aqui sentado nessa cadeira carrego comigo todos os símbolos de um Brasil que acredito, plural, multirracial, com mobilidade social e rico em talentos e diversidade. Um Brasil que sabe e deve respeitar a diferença, a luta, incansavelmente por um futuro melhor. A Comissão de Meio Ambiente realizou ontem a segunda audiência pública para a discussão do projeto de lei 2788 de 2019, que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Na primeira audiência pública, dia 10 de outubro, os senadores ouviram representantes dos movimentos sociais, do governo federal e da Defensoria Pública da União. Desta vez, ouviram o Ministério Público. Desde que sejam violados os direitos de populações atingidas por barragens, devem eles ser reparados, sejam eles quais forem, devem se respeitar os mesmos direitos, à luz do princípio da igualdade. Sejam barragens ligadas ao setor elétrico, sejam barragens de mineração, sejam quaisquer outras barragens. O acidente provocado no Rio Doce e o primeiro acordo celebrado entre as partes em 2017 foi lembrado pelo procurador. Um acordo assegurando o direito a assessorias técnicas independentes ao longo de toda a bacia do Rio Doce. Esse foi o primeiro acordo que anunciou esse princípio expressamente. E as empresas ali se recusaram, Vale, Samarco e BHP, a que fosse utilizada a expressão sofrimento da vítima. Um novo acidente, o de Brumadinho, exigiu que novos acordos fossem celebrados e as disparidades surgiram, segundo o procurador, pela falta de um marco legal. Deixa um espaço vazio
para a interpretação do direito, de maneira que ela possa ser feita de uma forma ou de outra, porque a interpretação do direito se presta a conclusões distintas. A prioridade dada para o reassentamento coletivo é um dos pontos mais importantes da proposta, segundo o representante do Ministério Público. E no caso Rio Doce, há uma comunidade em Gesteira, um distrito de Barra Longa, que foi um dos municípios mais atingidos, em sua sede foi o mais atingido pelos rejeitos da Vale e da BHP Billiton, em que apenas 37, eu já não atuo mais no caso, mas pela informação que eu obtive, das 37 famílias com direito ao reassentamento, apenas 9 se beneficiarão do reassentamento coletivo, porque o tempo do processo, o tempo da reparação, levou as demais, não é, a buscarem uma reparação individual, rompendo esses laços de vizinhança, de compadrio, relações sociais e de amizade. Foi muito válido aqui, estou com a minha assessoria, nós ouvimos atentamente a sua explanação e agradeço a sua participação. Os senadores ouviram ainda o representante do Instituto Acende Brasil, que desenvolve ações de transparência no setor elétrico. Ele destacou as diferenças entre os diversos tipos de barragens. Pode ser barragens impermeáveis ou de rejeitos. No caso das barragens para reserva d'água, para geração de energia elétrica e também controle de cheias, são barragens impermeáveis, onde a contenção da água, ela é, digamos assim, a atividade fim do empreendimento que está aí. E criticou aspectos subjetivos da proposta. Uma pessoa, uma família tiver que se mudar dentro de uma cidade por uma razão qualquer, você não reconstitui integralmente o modo de vida e as relações sociais, você vai ter novos vizinhos, uma coisa que seja impraticável esse inciso terceiro da maneira como está sendo definido. Cláudio Salles apresentou também um documentário sobre um caso de sucesso no reassentamento de atingidos por barragens no sul do Brasil. Claudino e Márcio viviam em regiões afetadas pelo reservatório de Barra Grande. Márcio morava com o pai, que era proprietário, e Claudino era arrendatário, quer dizer, alugava o terreno onde vivia. Ambos receberam propriedades como indenização por terem que sair das terras em que produziam, mas têm opiniões diferentes sobre o empreendimento. Era isso, espero que tenha sido útil ter essa visão da realidade. Em nome aqui do Senado, da minha assessoria, da consultoria do Senado, agradecemos a participação dos expositores e peço recomendações, sugestões, por favor, encaminhe aqui para o nosso gabinete, nós queremos entregar o mais rápido possível esse parecer e contamos muito com o trabalho e o apoio de todos vocês que participaram hoje dessa audiência conosco aqui no Senado Federal. E na COP26, na Escócia, os senadores Fabiano Contarato e Elisiane Gama apresentaram ontem um relatório aprovado pela Comissão de Meio Ambiente com críticas à política ambiental do governo Bolsonaro. O Brasil é o sexto maior emissor de gases do efeito estufa e o desmatamento é apontado como um dos maiores culpados. Na tentativa de reverter o cenário, o Brasil se comprometeu com uma série de metas e chegou até a baixar mais de 80% dos índices de desmatamento. O relatório apresentado na COP26 denuncia mudanças do governo federal na política ambiental. Uma das críticas é ao fim do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado e na Amazônia Legal. No lugar dele, foi criado um plano de controle de desmatamento ilegal e recuperação de vegetação nativa. A senadora Elisiane Gama define essa nova ação como genérica e lamenta o fim do programa original. Dentro da questão de retrocesso, nós tivemos, dentre tantas outras questões, a gente viu aí uma desconstrução da governança ambiental. Nós tivemos, por exemplo, uma substituição de uma equipe técnica qualificada que veio montada historicamente durante algum tempo no Brasil e ela foi substituída, infelizmente, foi militarizada, e aí nada contra os militares, mas foi colocado de lado o conhecimento técnico em detrimento de toda e deixou-se de considerar todo um conhecimento técnico historicamente adquirido em detrimento de uma decisão política, ideológica, desconstrução dessa governança ambiental. Para o senador Fabiano Contarato, o desejo do governo é acabar com o Ministério do Meio Ambiente.
Contra fatos não há argumentos. Foi provado no relatório que nós produzimos em 2019 que o governo federal ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente de direito, mas ele fez de fato. E eu pontuo por quê. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele criminalizou ONGs, reduziu a participação da sociedade civil, órgãos de fiscalização, como o IBAMA e o ICMBio, foram fragilizados, sucateados. Esses funcionários foram vítimas de assédio moral praticado pelo ex-ministro do Meio Ambiente. O relatório aponta que entre 2019 e 2021 houve um aumento na emissão de gases de efeito estufa e nas taxas de desmatamento na Amazônia Legal. O texto aponta algumas atitudes do governo federal como culpadas: o desmonte de estruturas institucionais ambientais, a redução do orçamento destinado à área ambiental, a perda das lideranças dos órgãos ambientais nas ações de fiscalização e a descontinuação de políticas exitosas de prevenção e controle de desmatamento. Ficou caracterizado o desmonte que o governo federal tinha feito. E isso não é uma fala de um senador do partido, não, porque foi todo fundamentado. Nós fizemos mais de 10 audiências públicas. Nós convocamos e convidamos a sociedade civil, todos os organismos, ONGs, a academia, as universidades. Já foi aprovado um projeto de lei da do licenciamento ambiental, que é um outro desastre. Agora está tendo também da regularização fundiária e também tem o Estatuto do Índio. Se a fala vai ser só no discurso aqui na COP, ou se nós vamos para casa, voltar ao Brasil com o dever de casa a ser cumprido. E o dever de casa é arquivar esses projetos que são verdadeiros ataques àquele direito humano essencial, aquele direito constitucional expresso no artigo 225, quando está taxativamente explícito, que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O relatório também faz uma série de recomendações ao Legislativo, como a aprovação de um projeto que altera a política nacional sobre mudança do clima, para adequá-lo ao Acordo de Paris. Ele também faz recomendações ao Poder Executivo. Entre as sugestões estão regulamentar a lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, suspender processos de regularização fundiária nos casos em que houver desmatamento e ocupação depois da data estabelecida pelo Código Florestal e cancelar o cadastro ambiental rural de propriedades rurais sobrepostas a terras indígenas e unidades de conservação e retirar os invasores dessas terras. Em Mato Grosso, realiza-se a conferência sobre o Estatuto do Pantanal, que vai durar 3 dias. O objetivo é estabelecer a definição do bioma, abrangência e diretrizes dentro da aplicação da legislação ambiental existente. Na discussão, ações voltadas para garantir a sustentabilidade socioambiental e a proteção dos cursos hídricos e nascentes. O senador Wellington Fagundes é autor do PL 548 de 2020, que cria o Estatuto do Pantanal, que dispõe sobre a conservação, proteção, restauração e exploração do bioma. O parlamentar falou sobre o assunto. Abarca principalmente a preocupação de um regramento jurídico para que a gente possa promover a conservação do Pantanal, né? Dizendo o que pode, o que não pode. Aí a gente poderia falar da questão das queimadas controladas, do desmatamento, mas também da regularização fundiária e principalmente do apoio ao homem pantaneiro. E quando a gente fala do homem pantaneiro, é todos aqueles que estão lá preocupados em preservar o Pantanal como patrimônio da humanidade. Marca o início de uma parceria consolidada entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário aqui de Mato Grosso. Essa ideia foi lançada há 1 ano atrás, à beira do rio Mutum, e que nós nos encontramos com o senador Wellington, e daí surgiu essa ideia de se estudar e de se fazer um projeto de um estatuto próprio para o Pantanal. Os participantes também discutiram sobre políticas públicas integradas entre os estados do Pantanal. Outro tema foram os incentivos a atividades que conservem o ecossistema e instrumentos de planejamento territorial. Precisamos criar alternativas para
melhorar o uso racional, o uso inteligente, o uso com preservação, né, do nosso Pantanal. Isso já foi feito através da melhor utilização das pastagens ali, porque era proibido fazer o corte de determinada vegetação, e isso gerava um acúmulo muito grande de material orgânico e, consequentemente, expunha ao risco que aconteceu no ano 2020. São ações como essa que precisam ser cada vez mais debatidas pela sociedade. Hoje, em São Paulo, a jornalista Cristiana Lobo, aos 64 anos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota de pesar, abre aspas. É com tristeza que recebi a notícia na manhã desta quinta-feira do falecimento da jornalista Cristiana Lobo, que lutava contra um câncer. Cristiana era substancial na cobertura do Congresso Nacional, tinha acesso aos principais acontecimentos e fatos, fruto do seu trabalho realizado com muito profissionalismo em defesa da democracia e da liberdade de expressão. O jornalismo e a política estão de luto. Meus sentimentos à sua família, aos amigos, aos colegas jornalistas e admiradores. Fecha aspas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.